Gravando. Boa noite, pessoal. Em nosso estudo semanal, com ênfase na convivência interdimensional, física e extrafísica, abordamos assuntos comuns ao processo evolutivo pessoal, mas de forma ampla e até profunda. Nessa convivência, incluímos a interassistencialidade como fator preponderante para a evolução e a cosmoética como base de interação conjunta. A verdadeira inteligência evolutiva é multidimensional. Aquelas consciências que se aplicam demais às coisas materiais geralmente se tornam incapazes para as realizações multidimensionais. Pensemos nisso. Tenhamos um bom estudo. Sejam bem-vindos. O tema para este dia 23 de maio de 2023 é a violência existente em nós, sobre a qual, ou com relação à qual, não devemos nos acostumar, hein? Sobre este assunto, falaremos de suas várias facetas, assim como da intolerância, como também da pseudopaz. Falaremos da pensenidade violenta, ou seja, os pensamentos que já se iniciam como contra-ataques ou ataques, né? E as consequências do comportamento violento entre nós consciências. A violência é a força da ignorância. Ok? Sempre que a usamos, é porque está sendo caracterizada a ignorância naquele ponto, naquela situação. Bom, como foi dito, a violência existente entre nós, vamos desenvolver esse assunto. Vamos acompanhar. Como sabemos, a violência é ação. E é uma ação que causa, intencionalmente ou não, dano físico, dano psicológico ou moral a outra consciência ou ambiente através do uso excessivo da força. A violência apresenta várias facetas. E aqui a gente pode citar algumas, mas 5, tá bom. E essas facetas estão muito presentes em nosso planeta. Então vem a violência física, a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência sexual e por aí vai. Quais desses tipos você ainda pratica ou sofre? Se pratica, por que pratica? Se sofre, por que ainda sofre? Já não passou da hora de mudar essa cultura? Podemos refletir bem sobre isto, porque tudo isso começa pela simples pensenização, pela simples criação do pensamento. Ideia violenta que causa o quê? Proporcionalmente uma emoção, né? E que, por sua vez, acarreta em energia proporcional à força dessa emoção, o ímpeto dessa emoção ou sentimento. Vamos para a pensenização violenta, ou pensenidade, ou pensamentos violentos.
é o início de tudo. Este planeta ainda é vasto território bélico. Existe mais guerra do que paz. Torna-se necessário o desarmamento unilateral, intrafísico, entre nós, fisicamente, nesta existência, mas também interdimensional. As colônias extrafísicas, as comunidades extrafísicas, qual a violência que lá tem ou existe, né? E também o desarmamento pensênico, de pensamentos, aquela ideia de vingança, aquela ideia de atacar o outro, de atingir o outro de alguma forma, né? Como reação a alguma coisa, né? Que pode ser passo inicial importante para a pacificação, se nós começarmos pela simples mudança do pensamento, substituindo esses pensamentos violentos por pensamentos pacíficos. A partir daí, acarreta todo o restante em uma sequência razoável. Vamos para a interprisão grupo kármica, é o que isso causa, tá? Porque a interprisão grupo kármica é a consequência da violência, por isso que fica em uma interprisão. Feito isso no passado, no presente, se está naquele grupo justamente pela violência praticada nessa existência pretérita. Então, é a consequência natural do exercício de qualquer tipo de violência. Muitas consciências de grupos ainda se prendem em amarras, né, em nós, amarras evolutivas, derivadas da violência praticada. Trouxemos para esse slide a seguinte mensagem: tanto a violência quanto a contra-violência, ambas não têm razão cosmoética para existirem. Pseudo-paz, a enganação, a falsa paz, aquela aparente sensação que está havendo paz, começa até em casa, tá? No meio do convívio familiar, ao se mascarar algo que existe, achando que dessa forma tudo está resolvido, e não está. Há momentos em que a desrepressão, né, o descarrego da mágoa, do ressentimento, da inveja, ou o exercício da violência podem fornecer a aparente sensação de realização e paz íntima. Como estou comigo mesmo? O que é que passa intraconsciencialmente, né, em mim, ou dentro de mim? A falsa sensação de paz, né, advinda de alguma violência, pode momentaneamente aliviar uma consciência. Mas a ilusão costuma ter duração curta. Em algum momento vai estourar. E a mudança é intraconsciencial. É aquele trabalho constante para não estourar, para não se exacerbar, né, extravasar. Tudo que você sente pode ser passado, repassado, mas de forma comedida, respeitosa, compreensiva, porque senão sai com muita ênfase e energeticamente, além das palavras ditas, a forma pode ser carregada de uma energia muito densa. Então, cuidemos para que isso não aconteça. Por isso, a simples sensação de estar bem consigo mesmo, né, de forma isolada, não garante que se tenha tomado a atitude mais madura
ou que se esteja no caminho correto da evolução. A gente vai notar quando houve uma melhora, quando passa a ser já uma constante, né? Você já se cuida para não chegar a um ponto explosivo. Você fica segurando ali e tal, de forma cometida, como falei, medindo a colocação das palavras, o teor. Aí você diz, eu estou no processo. Já não sou mais aquela pessoa impetuosa que descarrega de uma vez algo que pode ser gradativo e com boas maneiras. A violência, quando é exercida coletivamente, pode contaminar e intoxicar o grupo, todo o grupo, todos os componentes daquele grupo em que a gente está inserido. Isso gera euforia e comprazimento ao presenciar o quê? O infortúnio, né, do declarado inimigo ou antagônico. A satisfação malévola que há naquele momento, né, de descarrego, né, de onde se extravasa o que se sente, pode levar as consciências a sorrirem o sorriso pela desgraça alheia, vendo o outro ficar atingido, sentindo o que lhe foi dito, e naquele momento você pode sentir uma certa satisfação de ter atingido na lata, como se diz, a outra pessoa. É preciso ter cuidado com isso. Se isso estiver acontecendo, tem algo muito errado. Podem parecer estar felizes naqueles momentos, naqueles instantes, mas estão profundamente doentes. Isso é patologia. Ok? Aí vem algumas perguntinhas. Você ainda se nutre da violência? Se sente bem? Tem gente que depois de uma discussão e ter dito tudo o que achava que deveria dizer, sai falando para os outros. Lavei a alma. Disse tudo o que tinha para falar, para dizer. Ele ficou sem ter saída. Isso é doença, isso é patologia. No processo assistencial, você precisa, em qualquer situação, deixar a outra pessoa melhor do que estava. Se você conseguir isso, é porque você está indo bem no processo evolutivo, gradativo, sequencial. Ver alguém sofrer ou pagar por seus erros lhe faz bem? Lhe deixa mais tranquilo? Também é algo para a gente refletir. Sua felicidade e sensação de paz são compostas também pela infelicidade, degradação e infortúnio de outras consciências? Isso lhe traz realmente paz? Quando você chega a dizer, lavei a alma, isso é paz para você? Isso é uma pseudo-paz. Não é possível a gente se sentir bem tendo machucado alguém. É motivo de vergonha, porque não fomos capazes de deixar o outro melhor, mesmo tendo feito algo horrível. O que se precisa numa situação dessa é aquilo que a gente chama de dar uma lição, mas de esclarecimento, de conscientização, para que esse alguém reflita, né, com relação ao que fez, ao prejuízo que causou, mas não deixá-lo em situação pior. A vingança lhe acalma, lhe faz sentir bem, lhe faz ser uma pessoa melhor? Você ainda está nesse ponto de se vingar de alguém, às vezes por mínimas coisinhas?
Então, apesar de muito se falar em paz no mundo, os conceitos, os símbolos e arquétipos, né, que são relacionados à guerra, ao preconceito e à discriminação do diferente, né, do antagônico ou do considerado inimigo, ainda são os mais propagados na sociedade. Então, veja bem, tudo isso que a gente vê na sociedade, de conflitos, guerras e por aí afora, começa em nós, nos pensamentos, os PCNs, pensamentos, sentimentos e energias. Mudemos isso e o restante não acontecerá. O reforço à violência e à intolerância através do estímulo, né, estímulo de valores e comportamentos bélicos, de uma forma geral, até o momento, é superior às iniciativas de paz. A paz a que estamos mais habituados neste planeta é a imposta de alguma maneira. Então, isso continua sendo uma pseudo-paz. Ela costuma ser frágil, ser tensa, porque ela é calcada no medo ou na submissão. Veja bem o que acontece na família, né? De pais para com filhos, de esposo para esposa, esposa para esposo, de alguma forma na escola, no local de trabalho, entende? Cobrindo conflitos já existentes, né? Aguardando o estímulo adequado para o irrompimento da luta aberta. Então, a cultura da paz dissemina a prática da dominação e da submissão, da identificação de um inimigo e da consequente necessidade de destruição de seu modo de vida. E é potencialmente nefasto, é potencialmente perigoso. Ela se baseia no medo, ela se baseia na agressão, o que leva os indivíduos a constantemente se armarem, mesmo que apenas pensenicamente ou por meio dos pensamentos. Quando a violência é naturalizada em um grupo, ela tende a ser aceita e usada com mais frequência, sem causar maiores constrangimentos. Por que isso? Porque passa a ser de aceitação grupal, popular, né? Aí se torna algo que poderia ser inevitável, se torna algo que poderia ser evitável, se torna inevitável. Quais são as consequências? Uma maior probabilidade de estragos a outras consciências, conflitos, guerras, assassinatos. Trouxemos para este slide a seguinte mensagem: você confunde a satisfação da sede de vingança com a realização da justiça? Se há uma justiça, ok, joga para a justiça resolver. Não entra direto no assunto, para não criar uma interprisão direta. Busque seus direitos, mas não enfrente tete a tete alguém, porque a consequência disso pode ser fatal. Pode se perder mais do que o que se teria a ganhar se colocasse na mão de quem é preparado para resolver, no caso, aquilo que conhecemos institucionalmente como justiça. Bom, e nós temos expressões bélicas, né, ou termos bélicos, expressões populares. Tá? Muitos termos bélicos são usados em expressões populares de maneira até inconsciente. E a exemplo desses, podemos
rememorar aqui os seguintes termos. A vida é nosso campo de batalha. Olha o que está intrínseco nisso. Dê um tapa de luvas. Dou um boi para não entrar em uma briga, mas uma boiada para não sair. Estou na batalha. Vamos bombar o curso. Preciso. Vamos desovar o produto. Olha que coisa mais belicista. Vamos defender nosso projeto com unhas e dentes. Isso é violência. Vou à luta. Olha que coisa. Isso está tão introjetado no nosso meio que até há músicas com esses dizeres. Aí se torna comum, se torna popular e de uma aceitação em massa. Símbolos bélicos. Né? Os padres benzem armas, vocês sabem disso, né? Quem não vê época de conflito armado, das guerras, a tropa recebendo os padres para dar a bênção, recebendo sacerdotes para encaminhar todos aqueles elementos, buchas de canhão, para um conflito armado. Então, a cultura da maioria das nações reforça o apelo ao belicismo e à discriminação aos diferentes. Né? Sacerdotes continuam a benzer armas para que o Deus de seu país saia vitorioso da guerra. Isso é uma contradição para o que se quer das religiões, que é empregar a paz, a harmonia, mas chega ao ponto de fazer isso. É uma contradição, é um paradoxo. Grande parte dos monumentos históricos erguidos nos mais diversos países são uma exaltação clara à violência e à intolerância. Muitos símbolos nacionais reforçam a beligerância, o belicismo. No brasão de armas do Chile, por sinal, está escrito o lema da nação: pela razão ou pela força. Olha que incentivo a uma nação, né? Hinos nacionais. Né? Muitos hinos nacionais, cantados de maneira eufórica, até, né? Pelos cidadãos, nas mais variadas ocasiões, contêm apologias à guerra e ao sectarismo. Que tal começarmos a promover a pacificação dos símbolos nacionais? Né? Pelo menos a gente sai dessa costumeira situação de aceitação do horror como algo comum, como algo incentivador. Que tal começarmos, né? Exatamente foi essa frase que eu coloquei agora. Vamos falar das consequências do comportamento violento. Tá? Nossa sociedade, cuja natureza, em grande parte, ainda é belicista, pode revelar muito sobre cada um de seus componentes. Afinal, somos nós que estruturamos e configuramos o modelo social. Por isso, vale a pena identificar e examinar os valores e comportamentos violentos que ainda possuímos e manifestamos. A violência é usada, quer dizer, ainda é muito usada, né, para tentar se obter a paz. Mas não há estado real de paz que se estruture e mantenha
né, e se mantenha a partir de atos violentos. Porque um ato violento gera um contraponto, uma reação violenta. Então, a cultura da paz não implica em uma sociedade homogênea, nem em implantação do pensamento único entre nós, ou entre seus componentes. A diversidade consciencial é essencial para a evolução coletiva e torna-se grande aprendizado trabalhar com ela de forma pacífica. É aí onde está a oportunidade dos testes. Como estou me conduzindo em situações complexas? Eu faço a mesma coisa que fazia no passado, desde criança, e no passado pretérito, de existências anteriores. Os novos modelos de paz enfatizam mais a cooperação e mais o desenvolvimento que o conflito. Cooperar. Se algo está ruim, vamos cooperar para melhorar. Não pode ser rápido, que se faça isso aos poucos, mas que se evite o conflito. Os conflitos em seus variados aspectos não cessarão imediatamente, nós sabemos disso. Desde casa, desde a família. Lidar com conflitos implica aprender a trabalhar em grupos e começar a romper com estereótipos enraizados. Há muito tempo que atravancam a solução dos problemas, de muitos problemas, para não dizer de todos os problemas. O aparente fim de um conflito não garante que a paz foi efetivamente estabelecida. Veja isso em casa, na família. Resolve-se um conflito, a partir daí se tem a paz? Não. Porque a intraconsciencialidade de cada componente continua. Como cada um pensa em agir, reagir. No dia que cada um mudar, né, e essa mudança é intraconsciencial, desejando simplesmente a harmonia na convivência, aí sim, a paz estará garantida. É comum sobrar muita desconfiança e ressentimento, né, residuais, que podem ser a gênese de novo conflito no futuro. Então, se trabalha no processo grupal, a começar do processo individual, nessa intraconsciencialidade, nessa mudança intraconsciencial de não provocar e amenizar qualquer controvérsia, qualquer distúrbio que haja. Criar essa consciência no grupo, em cada componente. Através de quê? Do esclarecimento constante, das lembranças sobre isso. Olha, abaixa a voz. Olha, tem uma forma melhor de se dirigir ao outro. Né? Vamos ter como base o respeito, a consideração e buscar a resolução desse conflito, desse probleminha. Porque senão vai gerar um outro. E assim vai, no dia a dia. Da mesma forma, a aparente ausência de conflitos não significa necessariamente que se atingiu a pacificação íntima. Não. Se você não passa pelos testes, você não sabe se resolveu. Só vai saber como estar em relação ao processo de paz íntima no momento ou nos momentos que surgirem situações que precisem de pacificação. Então, aí você vai mostrar como você está, em que nível você já se encontra, se melhorou ou não. Ok? Por isso que nós viemos à intrafisicalidade, porque aqui nós convivemos com os diferentes,
no mesmo grupo familiar, profissional, social. E são com eles que nós ficamos sabendo de como estamos no processo evolutivo. Os gatilhos que surgem, como reagimos a eles. Na extrafisicalidade, não há essa oportunidade. Por quê? Porque as comunidades extrafísicas ou colônias extrafísicas são formadas, como são formadas cidades aqui, bairros, etc., por consciências afinizadas. Então, só de uma forma didática, eu vou colocar aqui. Bandidos vão estar entre bandidos. Os bonzinhos vão estar entre os bonzinhos. Só efeito didático, tá? Então, é por afinidade. Então, se bandido está com bandido, o que é que vai ter de exemplo naquele grupo? De pacificação, de cosmoética, de convivialidade sadia, avançada. Nenhuma. Vou falar, conversar, sentir tudo como existe entre bandidos. E com relação aos bondosos, aos fraternos, vão pensar que estão muito bem naquela posição. Não há confronto, então não há teste. Não há o antagônico para dizer, não, você não melhorou, ou se melhorou, melhorou até aqui. Você precisa melhorar mais. É por isso que nós viemos para a intrafisicalidade e ressomamos, né? Renascemos para esse constante aprendizado e verificação por si mesmo de como está perante a sua própria condição desejável evolutiva, tá? Ou condição evolutiva desejável. O conflito está presente no cotidiano da maioria das pessoas, né? Dos grupos, das sociedades, e adquire várias formas, né? E com várias intensidades, com diversos efeitos. A mediação de conflitos vem ganhando força nos dias atuais. O mediador, em sua atuação, tem condições de contribuir para a solução de problemas através da instalação de um processo dinâmico e participativo, com a promoção do pensamento crítico e do diálogo. Isso aproxima os divergentes, os antagônicos, os diferentes, e permite o entendimento da situação, né? A compreensão do contexto e, por consequência, a conciliação. Ele pode ser um eficiente agente da paz. Quando eu digo ele, estou me referindo ao agente promotor, tá? da pacificação naquela situação. É o mediador, né, de conflitos. Sejamos um mediador de conflitos, né? Vamos pensar nisto. Tá bom? O jeito vence a violência. Mas o jeitinho brasileiro que nós conhecemos pode ser anticosmoético. Então, devemos ter esse cuidado. Tá? Vamos ser mediadores, mas com cosmoética, sem ficar com tendências a ganhos secundários, nem próprios, nem de parte das partes. Ok? Tal do advogado, né? Que defende um acabando com o outro. Não. Deveria ser um mediador, tendo como base a lei. Quem é que consegue fazer isso? A solução pacífica de conflitos. Um problema não resolvido tende a gerar divergência, que costuma provocar antagonismo, levando ao conflito e ao uso da violência, na tentativa
De quê? De sua solução. Então, aprender a lidar com os conflitos e procurar soluções pacíficas para eles é sinal de maturidade. Agora, a violência tem sido o meio mais usual empregado ao longo dos tempos para se lidar com eles. Então, a violência faz perder a razão, mesmo quando se tem razão. Diferenças podem ser resolvidas sem luta. Conflitos podem ser solucionados de forma pacífica. É possível, sim, ser firme quanto aos bons propósitos, sem precisar atacar. A cultura da paz difunde a diversidade pacífica. Comecemos isso por nós mesmos. E o desafio atual? O desafio atual, para a maior parte das consciências, né, deste planeta, é encontrar formas de resolver diferenças sem recorrer à violência. Esse é o desafio. Comecemos tendo isso a todo instante. A obtenção da paz genuína significa o progresso em direção ao mundo mais livre e justo, né? Com oportunidades para a autorrealização e meios para se transcender aquilo que limita o potencial das consciências. Ela envolve o estabelecimento de potência cooperativa, né, com ações individuais e também coletivas, voltadas para o bem comum, baseados em quê? Na lucidez e no consentimento mútuo, em contraste com o uso coercitivo do poder, né, que a gente mais vê no dia a dia. Isso induz ações através de ameaças ou o uso de violência. Portanto, o esforço assistencial ininterrupto é motor fundamental da paz. Tudo começa em nós mesmos. Alguma colocação, alguma pergunta? Indo para as considerações finais, nós trazemos aqui a comunicação não violenta. É preciso realizar nossa reconstrução cognitiva, adotando no dia a dia o vocabulário da paz. A comunicação não violenta é o início da paz. Eu falei que para chegar a essa comunicação, o início do início, o início inicial, vamos ser redundante só para frisar bem, é o pensamento, é a intenção, na realidade. A intenção já cria a ideia, emoção, sentimento, energia. Chega a esse ponto de não fazer uma comunicação violenta, e sim agir se comunicando de forma não violenta. Tá? Dentro da pacificação grupo kármica, que é em quem a gente está inserido, né? Sabemos que a pacificação interior leva a exterior, porque você age e, ao mesmo tempo, ao agir, você está sendo um exemplo a ser seguido. Até o antagônico, diferente ou considerado inimigo, ao ver você tentar resolver um problema com acalmia, com respeito, consideração, passa a dar crédito a você, passa a te admirar. Ou seja, ele discutiu comigo, veio resolver, não se alterou, não me desconsiderou, não teve nenhuma atitude violenta comigo, houve respeito. Então, o próprio inimigo, entre aspas, poderá considerá-lo um inimigo diferente, um antagônico diferente. E você dá exemplo para isso. E pode resolver muito só com isso.
Então, a consciência precisa reciclar-se profundamente para poder percorrer realmente o caminho da paz. Esta decisão envolve não somente o trabalho, né, que ela realiza em si, intraconsciencial, mas também todo o amadurecimento de sua convivialidade. A paz é também social. A pacificação íntima tem a ver, ao mesmo tempo, com a pacificação dos outros. Se eu não tenho pacificação íntima, como vou pacificar os outros, né? Ou intermediar, ou mediar, né? Ou assistir os outros. Ela surge quando nossa convivialidade expande e amadurece. Portanto, pacificar-se a partir desta perspectiva é agir no sentido de melhoria universal. O Homo Pacíficos é um agente atuante, catalisador da homeostase grupal, da acalmia grupal, da convivialidade sadia. Por último, a obtenção da paz vem, com isso, de um esforço assistencial contínuo. A pacificação íntima é o reflexo de um profundo movimento interassistencial, de consciência para consciência, com assistência mútua. Ok? Alguma colocação, algum complemento? Aqui está a referência bibliográfica. É um material pesquisado, entre outras fontes, no próprio blog do IPC, e um artigo muito bem feito, redigido por Maurício Salles. Você conhece Maurício Salles, né? Conheceu, não, né? Só a duplista dele, né? O artigo dele é O que é a Paz? Um artigo muito bom, muito profundo. E o Léxico de Ortopensatas, volume 1 e 2, que tem grandes citações que nos incentivam a ser melhores. Gratidão às consciências intrafísicas que nos ajudam, nos ajudaram e nos ajudarão, e às consciências extrafísicas sempre presentes para um esclarecimento melhor e à altura de todos. Muito grato e até a próxima terça-feira.